Vamos lá. Legislação. Regras trabalhistas. O que, que acontece? No direito do trabalho, a Constituição, feita em 88, ela previu um monte de direitos dos trabalhadores e principalmente no artigo 7º. Não vou ficar entrando nesses detalhes de mas foi artigo tal, ele fala isso, ele fala aquilo. Eu não gosto desse tipo de coisa, então, como a Karen falou, eu gosto da parte mais humanizada. Eu gosto de conversar com vocês no linguajar que vocês vão entender, que o empresário vai entender. Porque se eu ficar falando coisa de lei e ficar falando bonito e ficar usando latim, vocês não vão entender e o objetivo não é esse. O objetivo é entender, compreender, seguir a vida e vamos embora. Deixa a parte técnica, a gente conversa com o juiz se precisar no judiciário. Mas, enfim, a gente tem a Constituição, que tem todas as regras, que tem lá, são um monte, são 30 a 50 pontos em que determina quais são os direitos dos trabalhadores. E depois disso, o que, que acontece? Foi criada, já tinha a CLT, mas a CLT prevê os direitos nos detalhes, como que vai se operacionalizar aqueles direitos que são previstos. Então, beleza, a Constituição fala, tem direito a descanso, mas qual que é o descanso? Quanto tempo de descanso? Como que vai se resolver isso? Então, vem a CLT para complementar um pouco mais. Que tem aqui que eu coloquei, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma das novidades que a gente vai conversar, apesar de não ser tão novo, mas tem também. Lei de Propriedade Industrial, que está começando a cada vez mais fazer a integração com o direito do trabalho, então vocês vão entender o que eu estou falando. Lei de terceirização, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, principalmente parte de indústria, com certeza já deve até aplicar isso na própria empresa, né? Porque tiveram algumas novidades, principalmente em 2022. Resoluções administrativas, que são os órgãos de controle, que ficam fiscalizando as empresas, e eles estabelecem algumas normas que são vinculadas a cada tipo de setor. Tem a jurisprudência, que são os conjuntos de julgados dos tribunais, que determinam a interpretação da lei quando ela não se aplica mais por conta do tempo, porque a CLT é da década de 40. Se você pensar em década de 40, o que tinha lá? Qual que era o acesso à informação? Vocês lembram? Quando que a TV foi inventada? 1950. Ou seja, a regra da CLT é de uma época em que não existia televisão. Aí você pensa, como que as pessoas conseguiam se informar quando não tinha comunicação dessa forma? O estudo não era incentivado naquela época. Então as pessoas tinham comunicação por jornal. Tanto que é por isso que o sindicato foi criado nessa época, que era para proteger os direitos dos trabalhadores, porque eles não tinham acesso à informação. Hoje já não é mais assim. Hoje todo mundo pega no celular e já sabe o que procurar. Tem chat GPT, que até dá uma certa ajuda, apesar de não ser uma boa ferramenta muitas vezes no direito. Mas as pessoas têm acesso à informação na mão, na hora. Já aconteceu no escritório de uma empresa chegar para a gente e falar assim, meu funcionário falou aqui que tem uma nova regra que é assim, assim, assado. Eu não sabia, porque a lei tinha sido publicada no dia anterior. Eu falei, oxi, tá bom então, né? O funcionário já está mais ligeiro do que antigamente, não tem como. O acesso à informação hoje é muito mais rápido. Então, a jurisprudência, ela não consegue, a legislação, ela não consegue acompanhar muitas vezes a evolução da sociedade. E a CLT, ela não conseguiu acompanhar ainda a internet. Isso é um dos principais pontos que a gente vai tratar aqui, tá? Então, eu coloquei esses pontos. Tem um outro que eu não coloquei porque ele é muito mais vinculado a cada um de vocês, que é a convenção coletiva. Vocês já ouviram falar de convenção coletiva? Então, é essa a regra principal no trabalhista, só que eu não tenho como abordar a novidade, porque cada um segue uma, acho que quem já ouviu falar sabe disso, e ela é mutável a cada 2 anos. Então, não tem como a gente ficar abordando muito esses pontos aqui. Tá? Mas, enfim, vocês sabem da existência. Como eu falei, vai ter o cafezinho no escritório, todo mundo pode ir, fica à vontade. Tá? Vamos lá. O que vocês precisam tomar cuidado na hora de tomar conta de um funcionário, na hora de contratar, na hora de demitir, na hora de tudo? Primeiro, quem aqui já contratou MEI para prestar serviço?
Ninguém? O que acontece? Vocês já ouviram falar de contratar MEI para poder economizar, né? Isso daí é a maior falácia que existe, tá? Por quê? Quais são os requisitos para se configurar uma relação de trabalho? São esses da tabela aí. Mas é basicamente tem um macetinho de concurso que a gente chama de SHOP, que é SHOP, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, se o funcionário tem que seguir regra da forma que você quer que ele faça, tem subordinação. Se ele tem que te prestar contas do que ele está fazendo, do porquê ele está fazendo, do porquê ele não está fazendo, de por que ele não vai determinado dia, tem subordinação. Certo? Se ele tiver uma frequência esperada, se ele tiver ali uns dias certos que ele tem que comparecer ao trabalho, ou não necessariamente comparecer sendo online, para ele prestar o serviço, se tiver tudo isso, vai ter habitualidade. Aí ele vai uma vez a semana. Mas é toda quinta-feira, das 8 às 6. Você já sabe que ele vai. É a expectativa de regresso. Isso não é nada novo, tá, gente? Isso daqui é da década de 40. Mas por que eu estou falando? Porque o MEI, apesar de ter sido criado em 2006, as pessoas ainda usam o MEI para tentar burlar a legislação trabalhista, mas isso não dá certo. Não dá certo. Porque o judiciário converte. Se a pessoa tem todos esses requisitos, e aí tem a onerosidade, que é o pagamento em dinheiro, não pode ser permuta. Se tiver permuta, aí já dá uma desconfigurada. E pessoalidade, ou seja, ela não pode ser outra pessoa a prestar o serviço. Se você contrata um MEI, ele é uma empresa. Tanto faz quem vai prestar o serviço. Você quer o serviço feito. Então, se ele não vai no dia, ele manda uma pessoa, um subordinado, um colega, enfim. Para a empresa, tanto faz. E se para a empresa tanto faz, não tem pessoalidade. Tá? Mas, enfim, se preencher todos os requisitos, pronto. Você tem um vínculo trabalhista, a pessoa trabalhou como MEI, emitiu nota fiscal para você, tudo bonitinho, mas se você tiver todos os requisitos, acabou. Ela entra no judiciário, faz um processo trabalhista. Ah, eu não trabalhei com registro, eles me contrataram como MEI só para desvirtuar. E aí, com isso, ela consegue todos os direitos. Férias, 13º, FGTS, o INSS pertinente e, se ela fez hora extra, a hora extra, e dependendo do sindicato, o valor da hora extra vai ser maior. Adicional noturno, enfim, todos os reflexos trabalhistas ela vai conseguir. Como eu mencionei, isso não é novo, tá? Mas ainda tem gente que fala em contratar MEI. Tá? Por isso que eu sempre recomendo. Não contrate MEI. Você vai contratar? Pergunta antes para o advogado, o jurídico da empresa, como que vai funcionar, sempre de mão dada com a contabilidade, para poder entender como que vai ser a relação e se é pertinente contratar MEI ou não. Tá? Bom, na hora de contratar, a gente tem que prestar atenção em colocar algumas cláusulas que muitas vezes não tem. Quando a gente vai contratar um funcionário, a gente sempre fala com o departamento pessoal da contabilidade e fala assim, olha, eu quero contratar e tal, cadastro funcionário, faz o contrato aí para mim. O contrato, ele vem básico. Ele vem o mínimo que precisa ter para ele ter validade. Tá? Porém, tem algumas características no contrato que seriam muito importantes que tivessem por conta não só das regras novas, mas por algumas regras antigas que, dentro do que hoje a internet pratica, não estão mencionando. Tá? Então, primeiro, sigilo de dados. Todo mundo já ouviu falar da LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Antigamente não tinha. Então, não tinha muito por que mencionar a LGPD, ou seja, sigilo de informações. A concorrência ela não era tão grande quando a CLT foi criada. Agora, hoje já não é mais assim. Hoje, os dados eles são as coisas mais importantes que a gente tem. Eu vou fazer um paralelo só para vocês entenderem. Qual que é a média de consumo de iFood de vocês? Uma vez por mês? Umas 5 vezes por mês? 30 por mês? De repente? Não? Enfim, agora vamos pensar o seguinte. Alguém aqui tem plano de saúde? Imagina se o iFood transfere os dados de vocês de consumo para a Unimed, por exemplo, para o seu plano de saúde. Será que eles vão te conceder um período de carência maior? Será que eles vão pensar assim, tá, essa pessoa aqui ela pede bastante hambúrguer, né? Será que
A saúde dessa pessoa tá boa? Né? Aparentemente ela pode não estar assim com nenhuma sequela de algum tipo de doença e tal, mas e o interno de repente? Mas e o consumo? E o histórico dela? Ok, 30 anos pedindo, mas se nos últimos 5 ela pediu e não parou, qual que é a probabilidade dos próximos 5 ela continuar pedindo? São dados. Dados, simplesmente dados. Histórico de consumo. Isso vai acarretar na diferença do plano de saúde para vocês. Se pudesse ter essa informação vazada para lá. Uma outra situação. Google. Todo mundo tem a localização do Google ativada? Tem. Imagina se o Google transferisse isso para o Detran. Ah, você está no carro, excesso de velocidade ali naquele trecho. Pronto, acabou, não precisa de radar. Então, dados são as coisas mais importantes que a gente tem depois da internet e principalmente hoje com aplicativo, celular, smartphone, localização, acesso à câmera, acesso à habilitação de áudio no celular. Todo mundo já passou por isso, está falando de alguma coisa, celular bloqueado e de repente aparece uma propaganda de alguma coisa. Isso daí são os cookies que vocês habilitam e permitem que gravem o que você está falando, mesmo você com o celular bloqueado. Mas enfim, só para vocês terem noção do quão importante é a proteção dos dados hoje em dia, e isso num contrato de trabalho é muito importante. Então, se vocês têm os funcionários, quem mexe com o serviço vai ter acesso a uma gama de clientes. Agora imagina se esse funcionário começa a vazar esses dados para uma empresa concorrente. Se esse funcionário pega o banco de dados, sai, e aí entra no segundo tópico que está ali. Pega toda a lista de clientes, ele sabe quanto vocês cobram. Ele sabe o preço do produto, do serviço. Aí ele vai lá, abre uma empresa dele, e aí ele faz o quê? Pega todos os seus clientes. E vou falar, já aconteceu com um cliente nosso. Já aconteceu. E aí a gente só não entrou com a ação, porque ele tentou, na verdade, né? O funcionário, ele tentou pegar os clientes dessa empresa nossa, e aí a gente começou a conversar com todos. A gente falou assim, ó, ele está tentando, se ele vier, você fala com a gente e tal, mas enfim. Não deu em nada, ainda bem, mas ele tentou. Então, no contrato, o base não vem a proteção de dados. Não vem falando que ele tem que manter sigilo sobre os dados, apesar de ter LGPD. Mas, se tiver ali, você já dá um alerta para o funcionário. Falou, opa, peraí, tá, não posso. Então a gente já coloca também, inclusive, a multa em caso de descumprimento. E aí a gente coloca também a questão da não concorrência, que um acaba estando vinculado com o outro. E aí, depois disso, no contrato a gente também coloca direito de imagem. Todo mundo posta no Instagram? Pois é. Tudo isso que eu estou falando para vocês já aconteceu com o cliente. E já teve um cliente que a funcionária processou, estava pedindo um monte de coisa. Estava pedindo hora extra, adicional noturno e tal. E aí um dos pedidos era indenização por direito de imagem, porque ela não autorizou a imagem dela ficar no Instagram da empresa. E estava lá, ela, num post normal, como qualquer outro. Mas ela estava pedindo a indenização porque, mesmo encerrado o contrato, ela não tinha autorizado a manter a postagem lá. Então, no contrato de trabalho, a gente sempre coloca isso daqui. Tem uma outra que é de prejuízo da empresa que eu coloquei aí. Isso não é novo, tá? Mas o que é novo dentro de tudo isso daí? Jurisprudência. Lembra que eu falei que a jurisprudência ela é um conjunto de julgados dos tribunais em que eles formam o entendimento, a interpretação da lei? Tem uma previsão na CLT que ela fala que a empresa pode descontar do funcionário o prejuízo que ele causar para a empresa. Então, vamos fazer um exercício aqui. Seu nome da indústria? Juliana, vamos lá. Você tem máquinas lá que você trabalha, provavelmente, né? Quanto custa a máquina mais barata? Tá, 200 mil. Eu imagino que o piso da sua categoria deve ser mais ou menos uns 2.600. Tá, mas aí o custo vai acabar ficando nisso daí, né? Tá. Enfim, vamos arredondar para 2 mil. Ou seja, 100 vezes mais. Certo? 100 meses. Imagina você vai descontar do funcionário. Beleza, você desconta o salário inteiro, 2 mil.
Ele vai ficar mais 99 meses preso à empresa e sem receber, né? Porque ele não pode pagar a conta dele, porque afinal todo o salário vai ser consumido pelo prejuízo que ele causou e você vai abater. Então, o que isso vai representar na vida dele? Ele vai ser um escravo do trabalho. Ele não vai mais trabalhar para ele vai trabalhar para pagar o prejuízo que ele teve. E o que a jurisprudência determinou? O prejuízo ele pode ser descontado, desde que não ultrapasse 20% do salário dele. Tá? Então, nesse caso, é claro, que eu acho que para ele dar um prejuízo de uma máquina de 200 mil, acho que daria até uma justa causa aí, né? Porque, 200 mil é muito dinheiro para ele, né? Então, nessa situação, são 20%, que pode descontar mensalmente enquanto ele estiver na empresa. Na hora da rescisão, pode descontar tudo. O saldo que ele está devendo. Ah, mas ainda vai sobrar. Vai virar uma dívida civil. Aí você vai ter que entrar com um processo contra ele ou fazer algum acordo para poder cobrar o resto que ele está devendo. Então, essa previsão do prejuízo tem que ter no contrato. A CLT é expressa em dizer, tem que ter no contrato para poder descontar. Acontece direto dos funcionários darem prejuízo, principalmente para restaurante que tem um problema de consumo, né? Às vezes tem um desperdício, às vezes tem uma falha ali na execução, que acaba desperdiçando o produto. E acontece direto. E aí as empresas veem, porque eu vou descontar dele o prejuízo que ele me deu. Eu falei assim, tá bom, 20% do salário. Não, mas foi muito mais. 20% do salário. Se descontar mais, o que acontece? Tem que devolver para ele, tem que pagar a multa, e aí provavelmente na convenção coletiva de vocês deve ter a previsão da multa por descumprimento das regras trabalhistas. E a multa normalmente é um salário, então às vezes você vai descontar um pouco mais, mas cada mês você vai descontar um valor maior, e descontando um valor maior vai ter o quê? Multa para pagar. Ou seja, a conta vai ficar cada vez mais negativa. Porque depois ele não vai ter dinheiro para te pagar o prejuízo que deu. Então, tem que ter todas essas previsões dentro do contrato. Mas aí vocês me perguntam assim, mas agora eu já assinei, né? E não tem nada disso aí lá. O que eu faço? Bom, tem uma alternativa, que é o aditivo contratual. Alguém já fez algum aditivo com o funcionário? Mudança de função e de endereço. Tá, a mudança de função tem impacto, porque afinal a pessoa provavelmente ia receber um outro salário, ou às vezes o mesmo salário, mas aí como ela ia mudar de função, ela não ia receber o desvio de função. Né? Todo mundo sabe desvio de função, né? Tem a diferença do acúmulo e do desvio. O acúmulo é fazer o que você está contratado para fazer e faz uma outra além do que você faz, que você foi contratado, e o desvio é fazer diferente do que você foi contratado. Nas duas incide acréscimo. Pode ser de 10, 20 a 40% até, dependendo do juiz que for aplicá-la para você. Mas enfim, isso é importante para fazer nesse aditivo, dessa parte do desvio. O endereço é importante também por causa do vale transporte. Então, dependendo de onde a pessoa reside, ela pode ter o direito ao vale transporte ou não, né? Ou o vale transporte maior. No quesito aditivo contratual, sempre que tiver uma oportunidade para qualquer detalhe que vai mudar, já tenta dar uma olhada nessas regras aqui. Tenta adicionar, porque o aditivo ele não precisa ser um para cada um desses pontos. Ele pode ser um só para fixar todos os demais pontos. Então, de repente, ele fica um contrato até maior, no dobro do que era o tamanho de antes. Mas a ideia é justamente ter todas as previsões, isso tudo, além das regras que já existem normais de CLT, para vocês já ficarem precavidos e poderem não ter prejuízo e até otimizar o trabalho com eles. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Eu não sabia que precisava ter todas as informações no contrato. Então, lá na empresa, a gente tem o contrato na hora que faz a admissão, né, que o colaborador vai assinar, e eu também faço por mim, né, no caso, a parte, tudo isso que você falou, mas eu faço a parte, a autorização da imagem, mas numa folha à parte que ele assina e coloca a data, e também faço do prejuízo para a empresa, que ele também assina, mas isso não está no contrato. Eu faço a parte por minha conta, não vem. Isso daí tem algum valor, no caso, mesmo ele colocando os dados, assinando, mas como é a parte, eu não sei se adianta, no caso. Tá, vamos lá. Primeiro, sigilo de dados.
Adianta porque tem a LGPD. Então você coloca como se fosse um agregado ao contrato. Porque pela própria LGPD já tem a regra. Não tem a necessidade de constar em contrato. É mais fácil que conste. Né? Tanto que quando a gente entra numa empresa, a gente dá uma repaginada em tudo. Assim, ó, esse contrato que você vai aplicar com os funcionários a partir de agora, e esse é o aditivo que os funcionários vão assinar a partir de agora, porque o seu contrato atual não prevê, para ficar todo mundo no mesmo barco. Tá? Mas o sigilo de dados, tem LGPD, não precisaria, mas é bom ter até para ele ficar ciente de que ele tem que manter aquele sigilo. Tá? Não concorrência, não precisa, vírgula, porque já tem a lei de propriedade industrial que ela prevê a não concorrência. Só que ela é uma norma aberta. Ela não diz que fazer X, Y e Z é concorrência. Então, se você deixa isso no contrato, fica mais claro. Tá? Então, para não concorrência, não teria necessidade, porque existe lei própria, assim como da LGPD. Direito de imagem. Também não precisaria, porque já tem o direito de imagem previsto em lei. Tá? Mas, se você quiser estender aquilo, aliás, o direito de imagem, ele é, enquanto a pessoa está trabalhando contigo, ele é implícito que está autorizado. Porque, afinal, se ela está participando das gravações, se ela tiver o fundo, aí é outra história. Mas se ela está participando das gravações, é implícito, é uma autorização implícita. Agora, a partir do momento que encerra o contrato, em tese, você teria que excluir aquela postagem. E, às vezes, é uma postagem chave para você vender mais. Ou então você vai tirar um pouco do engajamento, vai tirar o algoritmo ali das redes sociais, que é ruim para a empresa. Né? Ficar retirando não é bacana. Então, é muito importante que tenha. Tá? Durante a vigência do contrato, tá uma autorização implícita quando ela participa. Depois do contrato, é bom que tenha, porque aí já prevê aquilo lá. Tá? Ela pode revogar a qualquer tempo, mas isso daí ela não vai ficar sabendo. Hein? Mas, enfim, prejuízo para a empresa. Oi, vamos lá. Com relação ao direito de imagem, mesmo não constando no contrato de trabalho, ele já está ou a gente precisa fazer o adendo do direito de imagem? Não, o direito de imagem ele não é automático a partir do momento que a pessoa está trabalhando para você. O direito de imagem ele é muito mais relacionado ao que acontece no dia a dia. Ou seja, se eu pego aqui para filmar todos vocês, a Karen disse desde o começo, estou gravando. Entendeu? Eu não assinei termo de autorização de imagem, apesar de da lista de presença ter direito de imagem ali. Tá? Mas vamos supor que não tivesse. Eu sei que tem uma câmera aqui. A Karen falou. Eu não preciso assinar para dizer que está valendo. Certo? No contrato de trabalho, não é porque a pessoa é funcionária que ela já autorizou imediatamente a gravar. Isso é uma coisa que, no contrato, se tiver uma cláusula dizendo que ela deverá participar das gravações, vira uma obrigação contratual. Tanto que no meio do contrato, se ela não quiser participar das gravações, ela tem todo o direito. Ela não participa. Agora, se a empresa faz uma postagem, vem a agência de marketing tal dia para fazer as gravações aqui, a gente vai fazer um monte de reels, a gente vai fazer umas postagens estáticas aqui, umas fotos e tal. Vamos todo mundo? Vamos. Aí fica todo mundo lá sorrindo, se abraçando, fazendo os vidinhos que a agência manda fazer. Está autorizado implicitamente, não precisa ter o termo. O que eu anoto aqui é principalmente para quem sai no fundo ou para quem, de repente, não iria querer por livre e espontânea vontade participar, mas se você coloca no contrato, vira uma obrigação do contrato. Que ela teria que participar das gravações. E aí, nessa situação de não ter a previsão no contrato, ela pode se recusar. E depois que o contrato acaba, ela poderia chegar e falar assim, eu não autorizei depois do contrato de trabalho estar ativo. Agora, se tiver uma cláusula no contrato dizendo que mesmo após o encerramento, a postagem vai continuar lá e tudo mais, aí está valendo. Tá, então se caso a postagem for ficar fixa lá no Instagram, nas redes sociais, é importante a gente fazer um adendo de contrato para que isso fique bem claro. Um adendo de contrato, ou se de repente não fizer muita postagem, pode fazer só um termo à parte de autorização de uso de imagem.
Tá bom. É que se tiver no contrato, você não precisa ficar coletando assinatura o tempo inteiro. Você já otimiza, já mata assim no momento da contratação, fica muito mais fácil, entendeu? Tá bom, obrigada. Imagina. Tudo aquilo que pode prejudicar o perfil da pessoa, a imagem mesmo da pessoa, né, como ela é vista na sociedade, ele gera um direito de indenização. Tá? Se ele não gera nenhum tipo de coisa que vá macular a imagem, que prejudica, não é nada pejorativo, ela tem que notificar e falar, eu não quero mais. Então você tem tantos dias para retirar. Pelo menos a praxe é essa. A partir do momento que não retira, aí você já está infringindo o direito de imagem dela e ela tem que tirar. Aí você vai pagar a indenização mesmo. E aí fica para o judiciário arbitrar o quanto que vai ser. Tá? E isso serve não só para a aparência do rosto da pessoa. Tá? Tem pessoas que têm tatuagens específicas em lugares específicos. Tem pessoas que têm pintas na parte do corpo que são muito específicas. Tipo, quem que tem uma pinta na coxa direita? Quem é novo não sabe, né? Tá bom, entendi. Então tá bom. Obrigado. Quem riu entendeu, então beleza, fechou. Vamos ver se vocês são mais velhos. Quem que tem uma pinta na bochecha aqui assim? Eu tenho uma agência de viagens. Aí, por exemplo, eu sou MEI, tá? E contrato uma pessoa para trabalhar comigo. Eu posso ter nesse contrato uma cláusula da não concorrência, ela por um tempo ela não pode abrir uma agência? Pode. Porque, na verdade, a não concorrência, ela é muito subjetiva, né? Porque cada empresa ela tem um nicho, um foco, né? Por exemplo, lá no escritório a gente faz assessoria empresarial. Então, a gente cuida da parte de direito empresarial em si, né, societário, parte de CNPJ, a gente cuida da parte trabalhista, obviamente, a gente cuida da parte tributária, da parte administrativa e de direito civil, que são a parte de contratos, fornecedores, consumidores. Enfim, tudo que a empresa precisa. A gente não mexe com previdenciário, a gente não mexe com criminal, e aí todas essas vertentes que não são da área do escritório, não é concorrente nosso. Então, se eventualmente algum associado meu abrir um escritório, pegar a lista de clientes que a gente tem e começar a prospectar para uma questão previdenciária, que é a parte de aposentadoria, tanto faz. Tá? Então, voltando para o seu negócio, agência de viagem. Às vezes a sua agência ela é mais voltada para um público A, B, C. Às vezes ela é voltada para grupo, às vezes ela é voltada para individual, às vezes ela é voltada para casal e lua de mel. Às vezes ela é voltada para escolas, às vezes ela é voltada para excursões variadas. Europa, Ásia, aqui na América, enfim. Por isso eu falei da questão da subjetividade, entendeu? Então, a não concorrência ela é mais para não tirar clientes que potencialmente seriam seus. Tá? Dá para colocar a cláusula de não concorrência e dá para colocar um período de quarentena ali que vai ter que ficar sem abrir a própria agência. E a gente costuma colocar, não pode ser em nome próprio, cônjuge, ascendente, descendente, parentes colaterais e pessoas próximas de vínculo afetivo. É para pegar todo mundo, entendeu? Basicamente, foi ali no Petelex, encontrou, não pode. Entendeu? Compra pãozinho todo dia, encontra, dá oi na padaria, não pode. E tem um caso no escritório que já aconteceu isso. Também tenho uma agência de viagens também, o meu agora com direito de imagem. Como nós fazemos as excursões, né, tiramos fotos, postamos, como eu posso me resguardar com o direito de imagem desses meus clientes? Eles assinam um contrato contigo? Não, muitas vezes não. Tá, seria interessante eles assinarem um contrato contigo, inclusive, isso é mais voltado para a parte de direito civil, tá? Mas a parte de direito de imagem, ela ramifica para todas as vertentes. Mas com os clientes seria interessante ter um contrato de prestação de serviço o mais básico possível. Até para prever uma questão de problemas que acontecem durante a viagem e que não são culpa sua. Então, se tem overbooking, não é culpa sua. Né? Se a bagagem é extraviada, não é culpa sua. Não sei se você faz também a parte de visto, de repente, para algum país e tal. Mas, a depender do problema que acontece, não é culpa sua. Seria bom ter um contrato
prevendo tudo isso e dentro desse contrato a questão de direito de imagem também. É que muitas vezes são excursões rápidas de bate-volta, que a gente chama assim, e aí a gente acaba não fazendo nenhum tipo de contrato. Tá. Às vezes a gente até faz um city tour rápido, sabe? Então, são coisas rápidas. Entendi. Mas o pessoal já não tem que assinar algumas coisas lá na agência? Ou é só solicitação, entrega cartão e vida que segue? Normalmente sim. Entendi. Bom, tem duas formas de otimizar. O direito de imagem ele seria interessante você ter para você poder perpetuar aquela postagem na sua página até o fim da vida, até quando você quiser. Porque pouca gente sabe que o direito de imagem ele cessa a partir do momento que a pessoa não quiser mais. Mas enfim, a gente coloca lá no papel e deixa e finge que é pro resto da vida e a pessoa não pode dar para trás, tá? Então seria bom ter essa previsão de direito de imagem com relação aos seus clientes também, apesar de ter aquela questão implícita que eu mencionei de eles postarem, falarem que foram pela agência tal e tudo mais, isso acontece, tá? Mas vai que alguém vai na excursão e vai com amante e não vai com cônjuge, né? E aí, o que acontece? Aí você posta, eu falei, mas falou que ia ter viagem de trabalho. Que viagem de trabalho é essa? E esse selinho ali no fundo, o que está acontecendo? Então, é importante ter essa previsão no contrato sobre essa situação, tá? Eu tenho uma pergunta. Esses dias foi uma pessoa na loja fazer um vídeo, era uma influencer, ela entrou lá fazendo vídeo e entraram duas mulheres e uma criança, porque também conheciam aquela pessoa pela internet. E vieram tirar foto e tal. E eu falei assim, posso filmar vocês aqui dentro? Posso fazer foto? Pode. Isso tem que ficar gravado no vídeo. E se isso é permitido, se tem alguma... vamos dizer assim, vale para alguma coisa? Aí são duas questões, na verdade, tá? A primeira delas, criança. Criança tem que ter autorização dos responsáveis legais, que são os pais. Tá? Então, é uma tia, é um tio, é o irmão. Ele não é o responsável legal. Então, com criança é muito complicado, é muito delicado. Tá? Nessa situação, o que seria interessante? Se a empresa costuma chamar influencer direto para fazer algum tipo de ação de marketing desse tipo, é interessante ter pelo menos uma plaquinha lá em cima, sorria, você está sendo filmado, mas isso geralmente é para segurança, né? Ou uma outra plaquinha que é do tipo... Aí você tem as mais variadas formas de você poder trazer até um atrativo para os clientes, ser uma maneira engraçada de você dizer, sorria, você vai ficar famoso. Né? Aí tem a descrição, menciona a descrição de que está sendo gravado para publicar e tudo mais. Então seria interessante, nessa situação que você me narrou, seria importante que tirasse uma foto da pessoa com a criança, né, perto da placa. Ou, numa burocracia um pouco maior, coletar o termo de assinatura de autorização de imagem. Então, não vale eu perguntar no início do vídeo para a pessoa, você autoriza eu fazer foto e vídeo desse momento? Isso aí não vale? Você teria não, que vale. Ser... Vale também? Vale também. Todo tipo de confirmação, manifestação de vontade, que você tem como provar que a pessoa concordou com aquilo, está valendo. Obrigada. Tá? Gente, prejuízo da empresa, retomando a pergunta da Camila, ela falou assim, mas eu preciso fazer o termo, constar isso no contrato, que eu mencionei, esses outros 3 tópicos de cima, a gente seria importante ter no contrato, mas você pode colocar num termo à parte, tá? Prejuízo da empresa você não pode fazer num termo à parte. Prejuízo da empresa tem que estar no contrato. Isso é uma regra da CLT. Isso não tem como fugir, infelizmente, porque a lei que rege o contrato é a lei que rege o prejuízo da empresa. Então, para esse tipo de situação, tem que constar no contrato que pode fazer o desconto em folha de pagamento. Tá? Aí faz o aditivo e tal, comunica a contabilidade, fala assim, esse é o novo contrato que a gente vai usar com aqueles outros funcionários, esse aqui é o aditivo e está feito. Muitas vezes a gente coloca
todas essas regras bem detalhadas num regulamento interno. Então, como eu falei, quando a gente entra na empresa, a gente gosta de trabalhar muito mais com a parte consultiva, a parte preventiva, para evitar problema, para evitar processo judicial, mas se eventualmente tiver, a gente já tem todas as provas para poder rebater alguns pedidos que os funcionários fazem no judiciário, que muitas vezes são absurdos. Quem tomou o processo sabe disso. Trabalhou lá 6 meses, aí pede lá 20 mil reais, e você fala, meu Deus, mas de onde tirou 20 mil reais? Mas tudo bem. E aí a gente costuma colocar também no regulamento interno da empresa, que seriam o quê? Algumas regras do dia a dia, que não dá para colocar no contrato tudo que a pessoa vai fazer. Mas no regulamento interno, acho que o Guido vai entender o que eu vou falar, quem mexe com empresa de alimentação e quem mexe com a indústria também provavelmente vai ter o POP, que é o procedimento operacional padrão. Nele vai ter desde o momento em que a pessoa pisa na empresa até o momento em que a pessoa sai da empresa. Então, qual é a função dela? A função dela, vou usar o Guido de exemplo. Ela é padeiro. Ok. O que o padeiro vai fazer? Ele vai entrar, ele vai ter que deixar as coisas dele dentro do armário. Depois ele deixar as coisas dele dentro do armário, com o celular lá dentro, ele vai ter que colocar todo o EPI para ele trabalhar. Então vai ter que ser um sapato fechado para entrar lá dentro, porque a vigilância sanitária determina. Ele vai ter que tirar todos os adornos, vai ter que tirar brinco, piercing, anel, tudo. Entrar lá dentro, colocar o avental, colocar a touca, colocar a luva, vai começar a manipular as coisas, aí ele vai ter que pegar e vai manter tudo dentro da temperatura que tem que ser. Não pode colocar numa temperatura fora daquilo. Se ele passar de X tempo naquela temperatura fora do que é, está fora das regras, então não pode, tem que ter no procedimento operacional padrão. Depois disso ele vai fazer o pão, enfim, vocês entenderam como é que funciona. É o beabá de tudo, de todos os cargos que tem. Isso muitas vezes pode ser um tiro no pé, porque se a empresa não tem funcionário suficiente para cada uma das funções, e muitas vezes tem migração de funcionário, português, claro, tem um desvio de função de vez em quando, não é muito bacana. Se o desvio de função ele for primordial, ele for feito o tempo inteiro, tem um desvio de função. Se ele for só de vez em quando, aí tudo bem. Nem o judiciário entende isso como um desvio de função. Ele vai entender que é só uma tarefa colaborativa e que está tudo certo. Tá? Mas ter um regulamento interno prevendo tudo que está na função da pessoa. Porque você coloca lá, padeiro. Ok. Todo mundo sabe que padeiro faz pão. Mas qual que é o procedimento específico da padaria do Guido? Às vezes é diferente. E às vezes envolve também uma questão de segredo comercial, que entra no sigilo, que entra na não concorrência. Alguém sabe a fórmula do molho do Big Mac? A fórmula da Coca? Pois é. Lá tem, não para os funcionários ali, mas quem formula isso daí tem contrato de sigilo, com cláusula de sigilo, com multa astronômica. Porque imagina se vaza a fórmula da Coca, o que vai acontecer no mercado? Acabou. Não vai ter uma concorrência da pessoa que vazou a fórmula, mas vai ter dos demais. Não é ela que vai praticar a concorrência, mas ela vai abrir o segredo comercial. Então, ter tudo isso bem delimitado no contrato, ter um regulamento interno muito bem desenhadinho, é muito importante. Disso tudo que eu estou falando para vocês, o que é relativamente novo? Os 3 primeiros. Tá? O primeiro por ser uma lei, o segundo por ser uma jurisprudência, o terceiro por ser uma outra lei, o quarto porque a jurisprudência entende que não pode ter o desconto de acima de 20%, e o regulamento interno porque cada vez mais a gente tem que proteger, porque os funcionários eles estão cada vez mais cientes dos direitos deles, eles estão cada vez mais antenados no que eles devem e não devem fazer. Dá alguns exemplos, poucos exemplos do regulamento interno. Tá. Por favor. Tirando essa parte do procedimento operacional padrão, normalmente a gente pega a vertente da empresa para montar o regulamento interno e a gente monta uma tabela, isso do que a gente acha plausível, e aí a empresa vai fazer o que ela acha que é adequado. Tá? Do que poderia ser um tipo de infração no contrato de trabalho que geraria uma mera advertência, o que seria uma infração que geraria uma suspensão e uma infração que geraria uma justa causa. Então, quem aqui já fez uma justa causa na empresa? Já?
Você importa de dizer o que aconteceu? Falsidade ideológica. Tá, isso, óbvio, é justa causa, por quê? Porque é um crime. Então, crime, contravenção penal e todo ato ilícito proposital, né? Às vezes não precisa ser ilícito, mas todo ato proposital que tem o intuito de prejudicar a empresa, ele já pode ser direto para justa causa. Tá? Isso daí está na CLT e não tem nem como tirar. Agora, tem algumas questões que a CLT ela não prevê, mas que podem ser justa causa. E aí entra o regulamento interno para prever essa situação. Vamos lá, a CLT ela prevê o quê? Que o funcionário ele tem direito de se atrasar até 10 minutos. Todo mundo sabia disso? Bom, quem não sabia, está sabendo agora. Que pode se atrasar 10 minutos. Aí você pensa, tá, mas se ela atrasar todo dia? Foge do razoável, né? Todo dia atrasar 10 minutos? Então, né? Na semana ali são quase 1 hora, dependendo da escala da pessoa. Por mês dá 4 horas, né? E 4 horas é bastante, é meio período. Dá para ter muita função em 4 horas. Então, o que o regulamento interno normalmente a gente coloca? Atrasou uma vez? Ok, não tem problema, CLT permite. Atrasou 2 vezes na mesma semana. Aí dá uma advertência, por escrito, para a pessoa. Semana seguinte, atrasou de novo. Aí você fala, caramba, não aprendeu. Tá difícil, né? Aí ela atrasou de novo. Aí você vai lá e dá uma segunda advertência para ela. Apesar da CLT dizer que pode atrasar. Ou seja, não vai ter penalidade. Você não vai descontar do salário dela os 10 minutos proporcionais. Mas você pode dar uma advertência. De falar, ô amigão, né? Vamos pegar ônibus no horário certo. Vamos sair de casa no horário que tem que sair. E ok. Isso vale não só para chegar atrasado, mas também para retornar do almoço, tá? Só para vocês entenderem. Enfim, começou a chegar atrasado com muita frequência. Dá uma advertência, dá 2. Na terceira você fala, não está adiantando, né? Então tá bom. Então vai para casa, não vai trabalhar hoje e eu vou descontar a sua diária. Eu falo, posso fazer isso? Se estiver no regulamento interno. Suspende. Suspensão do contrato. Tem na CLT a previsão de possibilidade de suspensão do contrato. Desconta a diária da pessoa, aí quando mexe no bolso, vamos ver se vai aprender, né? Talvez aprenda. Normalmente no regulamento interno a gente coloca o quê? Atrasou, depois da suspensão, de novo, aí é justa causa, porque não entendeu. Não vai adiantar. Já advertimos, já demos suspensão, ela vai continuar faltando e não vai adiantar. Então, para a gente não serve, justa causa. Então, tem essa previsão de justa causa mesmo quando não é um ato ilícito. Entendeu? O regulamento interno ele serve justamente para prever quais são as situações possíveis dentro da operação da empresa de ser algo leve, que daria só uma advertência, algo um pouco mais grave, que daria uma suspensão direta, ou a reincidência de algumas situações de advertência, e depois a justa causa por conta da repetição de faltas que a pessoa comete ali dentro da empresa. Não falta de se ausentar, falta em relação ao contrato de trabalho, né? Ser um mau funcionário, por assim dizer. Então o regulamento interno ele serve para isso. Mais uma vez, ele não é algo novo, tá? Mas, cada vez mais, tem se usado o regulamento interno como uma forma de se esquivar de uma demissão, às vezes, que não tem o histórico, não tem o lastro do porquê que foi feita uma justa causa. Aí chega no judiciário depois e fala assim, eu quero a reversão da justa causa porque do nada ele me demitiu por justa causa. Aí, onde que está a documentação da empresa que prova que ele já foi um mau funcionário várias vezes e que tentou fazer medidas de correção e mesmo assim não adiantou? Se não tiver isso catalogado, termo de advertência, termo de suspensão, regulamento interno, prevendo tudo que tem que fazer, não tem que fazer, POP, para poder prever qual que é a descrição exata do que ela precisa fazer. Se você tiver a descrição do que ela tem que fazer desde que ela pisa até o momento que ela vai embora, e se ela não fizer alguma coisa, se ela fizer alguma coisa de uma maneira equivocada, você já tem base para poder dar uma advertência e com isso, cada vez mais,
se proteger para não causar uma demissão por justa causa indevida. Aliás, indevida entre aspas, porque no trato seria devido, mas pelo judiciário, se não tiver prova, já era. E no caso da advertência, por exemplo, a pessoa levou uma advertência essa semana e depois de muito tempo outra advertência, ela ainda fica valendo a primeira ou não? Então, no regulamento interno, você pode prever o prazo entre uma e outra. E normalmente a gente coloca. Geralmente a gente coloca 30 dias, tá? Pela mesma natureza. Tá? Porque, que nem eu falei, chegar atrasado, sei lá, meia hora, é uma advertência. Aí, numa outra situação, bateu boca com outro funcionário. Meu, são coisas diferentes, sabe? Chegar atrasado não tem nada a ver com uma postura um pouco mais ríspida. Então, aí tem que... É uma advertência isolada, outra isolada. Numa próxima, não seria uma suspensão. Por isso que, normalmente, até fazendo um pouco do merchan aqui do escritório, a gente tem um grupo no WhatsApp com os sócios e todo mundo do escritório justamente para eles falarem assim, aconteceu isso, o que eu faço? Tal coisa, ok. Deu um tempo, aconteceu isso, o que eu faço? Tal coisa. Aconteceu isso, o que eu faço? Tal coisa. Porque muitas vezes a empresa ela toma uma atitude por ela ter um pensamento um pouco mais enrijecido sobre como que funciona. Né? Porque quando a gente está bravo com o funcionário, a gente está bravo com o funcionário, não interessa a quantidade de coisas que ele fez. A gente está incomodado com o funcionário porque está. Então a gente enxerga só a pessoa. Agora, quando você tem um regulamento interno que você prevê, ele infringiu nisso, infringiu naquilo, são coisas isoladas, completamente diferentes. Aí não seria o caso de aplicar uma justa causa, uma suspensão, porque não foram coisas conexas, entendeu? Gente, coisas pouco ditas que muitas não são novidade, mas é importante a gente ficar sabendo da existência. Alguém já ouviu falar de abono no salário? Não, né? Pois é. Isso daí foi na reforma trabalhista, em 2017, que começou a valer. E, acreditem ou não, a empresa pode pagar alguns valores para o funcionário sem que isso tenha impacto no contrato. Ou seja, não incide FGTS, não incide INSS, não incide férias, 13º, nem verbas rescisórias. É o abono. Como que é feito o abono? A jurisprudência ainda não sabe. Tá? Porque o abono nada mais é do que uma espécie de prêmio, é que eu não vou falar, não é bem prêmio porque existe a figura do prêmio na CLT. E ele incorpora no salário. Mas o abono, ele é como se fosse um benefício que a empresa entrega para o funcionário, esporadicamente, e que não incorpora. Ou seja, esse mês a empresa quer dar uma viagem para um funcionário. Então, pronto, vai pagar. Vai dar uma cesta de Natal. Ela não incorpora no salário. Se não tiver a previsão na convenção coletiva que tem que dar uma cesta de Natal, a empresa pode dar uma cesta de Natal no final do ano. Ela pode dar vários prêmios para o funcionário, sem que isso entre dentro do salário. Isso é o abono, tá? Fazer pagamento por fora dá problema, porque ele incorpora no salário se a pessoa entrar com um processo no judiciário. Então, não é legal. Se pagar em forma de abono, não incorpora. Mas, se você fala, beleza, todo mês paga R$400 junto com o salário. Aí não dá, né? Aí não é abono, porque é um valor fixo, é um valor que tem frequência. Lembra dos primeiros requisitos lá? Assiduidade e tudo mais? Enfim, serve a mesma regra para o abono. Porém, a empresa, muitas vezes, ela quer entregar algum benefício a mais para o funcionário e falar, vou dar em dinheiro porque rendeu bem aqui e tal. Não recomendo. Dá algum tipo de benefício para ele. Dá um vale-compra em alguma loja, entendeu? Na padaria do Guido. Isso pode ser vinculado a metas? Não, porque aí entra em comissão, ou PLR, ou prêmio. Que aí entra a gratificação por meta. CLT é meio complicadinho, porque ela já previu tudo. E aí não dá. E aí a meta ela incorpora no salário também. Tanto que para fins de 13º e férias, você computa a média do quanto a pessoa recebeu do salário base, mais os adicionais, mais o valor da meta.
E aí o salário fica muito maior. Isso para fins de verbas rescisórias também. Tá? Bom, intervalo. Pouco se fala disso, mas o que acontece? Antigamente, antes da reforma trabalhista, se uma pessoa não cumpria o horário de almoço, por exemplo, é de 1 hora, né? Quem faz carga horária de 8 horas tem direito a 1 hora de intervalo. Se a pessoa não fizesse 1 hora, se ela fizesse 50 minutos, a empresa tinha que pagar o valor de 1 hora inteira para ela. Enfim, se a empresa não deixasse o funcionário tirar 1 hora inteira, antes da reforma trabalhista, ela teria que pagar 1 hora inteira do salário dela. Para calcular a hora, pega o salário base, divide por 220, esse é o valor da hora da pessoa. Só que, para fins de intervalo, ele considera hora extra. Então, dependendo da convenção coletiva, o mínimo da CLT é 50%. Então, a pessoa teria o direito àquela hora com um adicional de 50%. Só que o que aconteceu? Com a reforma trabalhista mudou. Então, hoje, a pessoa, se ela não tira a hora inteira, se ela tira 45 minutos, a empresa ela só vai pagar 15 minutos. Porque, afinal, ela consumiu os 45 de 1 hora dela. Então, a empresa vai pagar só 15 minutos de hora extra para ela, com um adicional de 50% mínimo da CLT. Aí vai de cada convenção que normalmente prevê alguns valores a mais, né? Então, tem essa situação. Mas, para fins de folha de pagamento, esse valor ele não entra como um reflexo nas horas no 13º e nas férias, porque ele entra como natureza indenizatória e não como natureza pecuniária de salário. Os nomes difíceis, né? Por isso que eu falei, eu não gosto de ficar falando coisas de direito, porque é meio complicado mesmo. Mas, enfim, o que isso significa? Que a empresa pode pagar esses 15 minutos em dinheiro, junto no olerite, com os adicionais que a convenção prevê, né, geralmente 50% até 70%, e isso não vai ter impacto nas férias e nem no 13º da pessoa. Porque ele é verba de natureza indenizatória, ou seja, estou te indenizando já que não te concedi o direito de tirar o horário inteiro. E antes era considerado como hora extra, que isso incorpora no salário. Então são coisas diferentes. Então muitas vezes a operação da empresa ela não tem a possibilidade de conceder 1 hora. Empresa de alimentação tem muito isso, que é muito frenético. Então, e principalmente o horário de fazer a refeição é no horário de pico da empresa. Então eles fazem um lanche rapidinho. E muitas vezes a empresa ela não faz o pagamento daquilo no mês. Aí depois chega no processo, fica tudo acumulado. Aí às vezes, você, tendo ciência disso, você já programa dentro do seu orçamento, conversa com o financeiro e coloca o pagamento do tempo que não tira dentro do salário da pessoa. Já vai estar pago, não tem o que reclamar depois. Está resolvido. Tá? Onera um pouco? Onera. Mas, pelo menos é uma previsão e não tem reflexo. Eu acho que é uma saída interessante. Lei de terceirização. Vocês já ouviram falar? A partir de quanto tempo que o funcionário tem direito ao intervalo? Quantas horas trabalhadas que dá o direito do intervalo e quanto tempo de intervalo? Eu estou numa questão assim, porque lá o jurídico nos dá, né, uma solução e a contabilidade outra. Eu quero ver a sua sugestão. Tá. A contabilidade te dá uma solução que não é a mesma do jurídico por causa do e-social. O e-social, quando você vai fazer o cadastro do funcionário, ele já prevê umas possibilidades de jogadinhas de horas ali. Só que, infelizmente, o e-social está errado. Ele não está de acordo com a CLT. E a contabilidade, ela segue o que está no e-social. Ela não é formada em direito e tudo bem não entender algumas coisas mais a fundo, principalmente porque não é o contador quem faz a defesa num processo judicial, ele não sabe a repercussão mesmo. Mas, assim, confie no seu jurídico, porque ele quem vai te dar a informação mais concreta, e eu sei disso porque a gente tem uma contabilidade parceira e eu já vi o e-social e eu entendi que é porque o e-social já projeta os horários errados. Você provavelmente deve estar falando de 8 horas e 12 minutos, né? A gente tem funcionário que trabalha de 5 a 6 horas. Tá. E o jurídico nos falou que a partir de 4 horas ele já tem o direito ao 15 descanso. Minutos. Pela CLT são 15 minutos. 15 Se a sua minutos. convenção prevê outra situação, aí eu já não sei. Mas até 4 horas não tem descanso. De 4 a 6 são 15. De 6 a 8, 1 hora. Tá? Tá bom. Obrigada. Bom, lei de terceirização. Isso daqui eu coloquei é mais para vocês terem uma noção. Antes da reforma trabalhista e até de uma lei própria de terceirização que foi feita,
o que que acontecia? As empresas que elas terceirizavam, elas respondiam um processo trabalhista e a empresa que era a que contratava o serviço também, junto. Então as duas pagavam e o valor que viesse, qualquer uma que o funcionário cobrasse, tinha que pagar. Só que com a lei de terceirização mudou. Então hoje quem paga o encargo do funcionário, enfim, num processo e tudo mais, a empresa a contratada. Ou seja, quem presta o serviço terceirizado. Então, se eu tenho uma empresa e eu contrato uma outra para fazer uma prestação de serviço para mim, terceirizada, eu não tenho nada com esse funcionário. Eu pago para outra empresa que paga ele. Tá? Qual que é o único ponto em que seria responsabilidade da empresa que contrata uma terceirizada? Dano moral. Tratou mal, xingou, de alguma maneira deu algum tipo de prejuízo para ele, psicológico, né? Pronto, responsabilidade de quem está ali no trato do dia a dia. Questões de contrato, questão de pagamento, é da empresa terceirizada. Tá? Bom, Karen disse que eu não tenho muito mais tempo, eu vou dar uma pincelada no domicílio judicial eletrônico, mas depois a gente conversa ali. O que acontece? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele criou mais um sistema. Tá? E hoje as empresas elas têm que cadastrar o domicílio judicial eletrônico, que, pelo nome, já dá a entender que é o quê? É o canal de comunicação do judiciário. Oi! Uma pergunta sobre Diga. a terceirização. Você falou que a responsabilidade é toda da empresa contratada, né? E aquela corresponsabilidade numa possível rescisão, a empresa não pagar os direitos trabalhistas. Eu que contratei. Sim, e isso tem essa possibilidade. Se a empresa contratada entrar em falência, independente de processo, se ela não tiver patrimônio, no curso do processo trabalhista, vai buscando. Tenta penhorar dinheiro na conta, não tem, carro não tem, imóvel não tem nada. Depois de tudo isso, aí sim que você poderia ser responsável pelo pagamento ao funcionário. Mas não é automático. Tá? Tem essa ressalva sim, eu só falei um pouco mais rápido para não por causa do tempo. Mas enfim, tem essa ressalva sim, tá? Tá, ok, obrigada. Bom, o domicílio judicial eletrônico é o quê? Onde vocês vão receber as intimações. Em 2022, teve uma mudança na lei e ela passou a dizer o seguinte: as empresas elas vão poder ser intimadas dos processos por e-mail. E já vai ser considerado válido. Qual que é o grande problema disso? A maioria das empresas contrata um escritório de contabilidade para fazer a abertura, a empresa faz a abertura. O escritório de contabilidade, por uma praticidade, eles colocam o e-mail deles como se fosse o de comunicação com o Estado. Então, na ficha da Receita Federal de vocês, provavelmente vai constar lá, por exemplo, legalização, @ e o nome da contabilidade, que normalmente se faz. Por quê? Porque é mais fácil para eles. Tá? Só que com essa lei que mudou, e ela alterou o Código de Processo Civil, que abrange todas as outras normas, inclusive a trabalhista, em relação ao processo, ela previu que a empresa ela pode ser citada, ou seja, intimada para o início do processo, por meio do e-mail. E aí ficou, tá, mas e qual e-mail? E aí tem o domicílio judicial eletrônico, é por lá. Então, qual que é a orientação que a gente tem feito para os clientes? Se tem um jurídico interno, pede para o jurídico cadastrar o e-mail e a orientação é, se vocês têm o domínio, sabe, o @ e o nome da empresa, pede para a pessoa do TI que toma conta para vocês criar lá um jurídico @ tal. E aí cadastra esse jurídico @ tal no domicílio judicial eletrônico e vai ser por lá que vão ser recebidas todas as intimações. Com isso, vocês vão fazer o quê? Vocês têm um jurídico interno na empresa? Tem, beleza. Esse vai ser o seu e-mail, olhe para mim frequentemente, e aí o jurídico vai ficar tomando conta. Ah, recebeu uma intimação. Às vezes não vai chegar a carta, não vai chegar o oficial de justiça, vai chegar por lá. Isso é novo. Começou a valer a partir de março. Sim, isso realmente é o mais novo que tem, de tudo aqui que eu falei. Isso começou a valer a partir de março. Ainda o judiciário não está aplicando, porque aqui no Brasil as coisas vão ser um pouco mais lentas, né? Tem muitas empresas que são muito pequenas, não tem jurídico e tudo mais, então eles entendem essa situação. Não ficam muito antenados. Mas vai pegar. E vai pegar mesmo. Então já tem que ficar atento, já tem que se cadastrar, lançar o e-mail e principalmente ficar olhando o e-mail, né?
No escritório a gente tem o costume de puxar mensalmente a CNPJ e ver se tem processo novo, mas com esse daqui a gente vai ficar sabendo até antes, dependendo de como for. Mas enfim, tem a conclusão, esse é o material, mas basicamente sempre consultem um advogado, sempre consultem a contabilidade de vocês e que andem de mãos dadas com a contabilidade. É sempre bom. Se tiver andando de mão dada, é maravilhoso. Tá? Fiquem atentos às regras trabalhistas, as novas. Fiquem ligeiros em tudo que é publicado, em tudo que é feito. Se vocês tiverem um jurídico interno, melhor ainda, porque aí eles já vão ficar atualizando vocês. Tá? E sempre pensem, as regras elas não são com cabresto. Elas são sempre uma coisa que tem um impacto aqui, ela vai dar um reflexo em algum outro ponto e precisa sempre ficar entendendo o que vai desdobrar dentro da empresa, porque é todo um ecossistema a empresa de vocês. Então abrange várias áreas, não tem como fugir. Tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, apesar de ser muita informação. Eu sei, é muita informação, mas eu espero que vocês tenham conseguido abrir um pouco a mente com relação às questões trabalhistas, com relação à tecnologia, com relação aos impactos dos novos comportamentos da sociedade dentro de uma relação de trabalho e dentro do operacional da empresa de vocês. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima, tá bom?